Salve futeboltequeiro, Rodolfo Gomes na área, dessa vez aqui para repercutir a matéria do excelente repórter do Globoesporte.com, Martim Fernandes, que trouxe aí a respeito de uma reaproximação entre a Conmebol e a UEFA. E por que isso é importante? Dentre tantos pontos que ele compila ao longo da matéria, que vou deixar o link aqui embaixo para você lê-la, caso queira, traz também a possibilidade da volta da Copa Intercontinental, aquela mesma que Santos de Pelé ganhou 2 vezes, que o Flamengo de Zico ganhou, que o São Paulo de Tele Santana ganhou, que o Grêmio de Renato Gaúcho ganhou e por aí vai. Ou seja, aquele confronto entre o campeão da Libertadores e o campeão da UEFA Champions League. Mas aí você pergunta, tá, mas e o Mundial da FIFA? Como fica nessa história? Bem, já trouxemos vários vídeos aqui no canal falando a respeito da mudança do Mundial que vai acontecer por parte da FIFA. Ele vai acontecer de 4 em 4 anos e sua primeira edição deve acontecer em 2021. Serão 16 clubes, 8 grupos de 3, todos eles capitaneados por um time europeu, ou seja, um campeonato completamente diferente que vai ser muito mais difícil para o clube sul-americano ganhar, porque ele além de ter menos vagas que os times europeus, hoje a gente sabe que a diferença econômica entre os clubes europeus e os clubes sul-americanos é muito gritante. E aí abriria esse vácuo entre o jogo mais esperado do ano, que é entre o campeão da Libertadores e o campeão da UEFA Champions League. Com isso, a Conmebol e a UEFA estão se unindo para rediscutir a possibilidade dos seus campeões de Champions League e Libertadores voltarem a jogar uma partida, um confronto direto no final do ano. Lógico, não sabemos aonde, não sabemos como, não sabemos quando, mas é o que está sendo até agora alinhado segundo a matéria de Martim Fernandes. E o porquê que eu acho isso legal? Bom, primeiro porque quanto mais embates intercontinentais a gente tiver, melhor para o câmbio do futebol sul-americano, melhor para o câmbio do futebol europeu. A gente precisa, tínhamos muito isso antigamente, jogos amistosos, campeonatos que os times brasileiros iam disputar lá fora contra grandes europeus. A gente vê isso cada vez mais diminuindo por conta do calendário, por conta da diferença, inclusive, dos calendários que a Europa tem. Do caso do futebol brasileiro, a própria América do Sul hoje já segue muito mais próximo o calendário europeu. No Brasil, por conta da sua falida CBF, falida em termos intelectuais, vamos dizer assim, porque dinheiro não falta na CBF, isso não acontece. A gente vê essa disparidade hoje cada vez mais aumentando e o interesse pelo futebol sul-americano cada vez mais diminuindo, por mais que se tenha melhorado economicamente aqui no continente, principalmente no Brasil. Haja visto o Flamengo, haja visto o Palmeiras nos últimos anos, que são times muito fortes em termos econômicos. Mas isso é outro papo. O porquê que eu acho legal isso? Primeiro porque eu achava muito legal a Copa Intercontinental e esse Mundial da FIFA que acontece desde 2005, bom lembrar que aconteceu também em 2000 em outro formato, aquele que o Corinthians ganhou. Mas esse modelo que acontece desde 2005, ele abre espaço para um monte de zebra, um monte de times que não tem diferença nenhuma no mundo, como times asiáticos, times africanos, com todo respeito a essa galera, assim, sem querer ser muito a moda antiga, sem querer excluir continentes que estão desenvolvendo jogadores. A gente vê o quanto, por exemplo, a Ásia tem cada vez mais concedido jogadores para grandes clubes do futebol mundial, quanto cada vez mais os times africanos têm dado jogadores para times ingleses, por exemplo. A gente vê um monte de africano fazendo muito sucesso. Mané do Liverpool é um exemplo, já teve Drogba e tantos outros africanos fizeram sucesso muito forte no futebol europeu e no futebol mundial, mas a gente sabe que a força econômica desses clubes é muito pequena e aí às vezes num jogo se complica o que a gente tanto gostaria de ver o ano inteiro, que é o confronto entre o campeão da Libertadores e o campeão da Champions League. Isso pode voltar a acontecer frequentemente. Não sei qual é o peso que os clubes brasileiros dariam, uma vez que teria simultaneamente a cada 4 anos o campeonato mundial. Vou colocar um exemplo para você. Digamos que em 2021 se dê a criação dessa Copa Intercontinental mais uma vez e que o Palmeiras seja campeão da Libertadores nesse ano aqui na América do Sul e que de repente o Real Madrid seja campeão da Champions League. O Palmeiras pega e vence o Real Madrid na Copa Intercontinental, mas ao mesmo tempo ele perde o campeonato mundial, é desclassificado. O Palmeiras vai continuar não tendo o campeonato mundial ou vai se considerar a Copa Intercontinental como campeonato mundial? A gente sabe que esse tipo de coisa vai trazer muita polêmica, porque serão 2 campeonatos de cunho intercontinentais acontecendo no mesmo momento, um com característica mundial, ou seja, com todos os times de diversos continentes, e outro com características apenas intercontinentais do ponto de vista que vai ser Europa e América do Sul. Mas vai bater aqui no Brasil como campeonato mundial? Eu consideraria, até porque se você não considerar, você automaticamente desconsidera todos os campeonatos mundiais que os grandes clubes brasileiros ganharam antes de 2005 e que não foram poucos. Portanto, apesar da polêmica que vai surgir, é outro momento, eu imagino que deve ser bastante legal, inclusive para fomentar esse tipo de debate. Me animou muito essa matéria do Martim Fernandes, me animou muito a possibilidade dos clubes sul-americanos
sul-americanos poderem voltar a jogar esse confronto tão legal com os times europeus, e eu espero que seja não em um jogo só, que deve ser, até por questão de data, o calendário está cada vez mais esmilinguido, tanto na América do Sul como na Europa, os times estão cada vez mais reclamando, mas na minha opinião tinha que ser como era nos anos 60, melhor de 3 jogos, como por exemplo quando o Santos foi campeão em cima do Benfica e campeão em cima do Milan. No Benfica não precisou de 3 jogos, o Santos ganhou os 2 primeiros, mas o Milan, o Santos foi ganhar só no 3º jogo, perdeu na Itália, ganhou no Maracanã e teve a tréplica também no Maracanã. Imagina isso, um confronto de mata-mata, melhor de 3 entre sul-americanos e europeus. Aí acho que é sonhar demais, mas acho que seria o ideal pra gente ver essas forças se batendo de maneira mais forte ainda. Imagina se tivesse tido uma trilogia entre Liverpool e Flamengo, o quão isso não teria sido interessante. É isso, quero saber o que você acha de tudo isso, comenta aí, deixa o like se gostou do vídeo, se inscreva no canal para não perder absolutamente nada, ativa o sininho aí, e é isso, a gente vai se falando, grande abraço, até o próximo vídeo.